história real de Moby Dick é bem mais sombria que te contaram. Sim. Comecemos com um nome, ou ao menos um convite à escuridão. Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal História do Saber. Prontos para apreciar mais uma curiosidade? Vamos lá? Você sabia? A história real de Moby Dick é bem mais sombria que te contaram. Sim. Comecemos com um nome, ou ao menos um convite à escuridão. Chame-me Ishmael. Assim se inicia a epopeia marítima de Herman Melville, publicada em 1851, sob o título completo Moby Dick ou O Baleia. Uma obra que desafia rótulos, navegando entre romance, tratado filosófico, epopeia trágica e meditação metafísica. No âmago da narrativa, o mar não é apenas cenário, mas um personagem, um símbolo e abismo. E nele, entre os salpicos da espuma e os trovões das tempestades, se desenrola a história de uma tripulação arrastada pela loucura de um homem. O capitão Ahab, em sua cruzada insana contra a colossal e enigmática baleia branca, Moby Dick. No início havia a inquietude, uma espécie de melancolia que se apodera da alma e impele homens para o mar. É assim que se apresenta nosso narrador. Ishmael é um jovem introspectivo e desiludido. Cansado do mundo, busca no oceano um antídoto contra a melancolia. Em Nantucket, a capital das caças às baleias, conhece o arpoador Cannol Bay Eye Queequeg, personagem exótico, tatuado dos pés à cabeça, mas dotado de uma sabedoria serena e amizade sincera. Juntos embarcam no Pequod, um navio de madeira escura, ornamentado com ossos de baleia, como um altar flutuante prestes a ser consagrado à tragédia. O navio é comandado por Ahab, um homem que, como logo se revelará, já cruzou os limites da sanidade. Ele aparece tardiamente na narrativa, envolto em uma aura quase mítica. Ouve-se falar dele com reverência e temor. Ahab é descrito como um homem veterano, de fala grave, olhar fulminante e que agora caminha com uma perna de marfim, já que teve um membro arrancado por uma gigantesca baleia branca, anos antes. Moby Dick. Mas sua ferida maior é espiritual. Não é apenas a mutilação física que o consome. É a necessidade de revanche contra a criatura que ousou desafiá-lo. Moby Dick, para Ahab, deixa de ser um simples animal. Torna-se a personificação do mal, uma entidade quase divina que deve ser destruída. O capitão ergue seu ódio como uma cruz e arrasta consigo toda a tripulação, inclusive Starbuck, o imediato sensato que tenta, em vão, resistir à loucura crescente do comandante. A travessia do Pequod é pontuada por encontros com outros navios, presságios sombrios e episódios que se alternam entre o realismo brutal da caça às baleias e digressões filosóficas que evocam o Velho Testamento, Shakespeare e até o gnosticismo. A obra de Melville é carregada de simbolismos. A vastidão do mar representa o desconhecido, Moby Dick encarna o inatingível, o caos, a divindade incognoscível que desafia a razão. Os tripulantes, cada um à sua maneira, representam facetas do espírito humano. A fé cega, o medo, a coragem, a resignação. Starbuck, o primeiro imediato, é um quacre racional e religioso. Stubb, o segundo imediato, é despreocupado e irônico. Flask, o terceiro, é impetuoso. Juntos, eles representam fragmentos da humanidade lançados ao mar. Mas é Ahab quem domina o navio. E pouco depois de zarpar, ele finalmente aparece. E tudo isso conduz ao clímax inevitável. O encontro derradeiro entre o Pequod e a temida baleia branca, Moby Dick. Num momento teatral, Ahab convoca todos à coberta. Com os olhos inflamados e a voz como trovão, ele revela seu propósito: caçar Moby Dick, a gigantesca baleia branca que o mutilou. Não apenas isso, ele deseja destruí-la como se ela fosse a encarnação do mal, do destino cruel, do próprio Deus cego. A tripulação, enfeitiçada por seu carisma e fúria, jura lealdade. Apenas Starbuck hesita. Para ele, caçar baleias é um ofício, não uma cruzada.
mas sua oposição se mostra inútil diante da força do fanatismo que envolve o capitão. Ahab introduz ainda um personagem sinistro. Fedallah, um misterioso Parsi que viaja escondido com sua tripulação asiática, como sacerdotes sombrios ao serviço do comandante. Fedallah profetiza que Ahab só morrerá quando virem 2 Héctores, um deles feito de cânhamo. São palavras ambíguas que ecoam como presságio. Durante a longa viagem, o Pequod se envolve em diversas caçadas a baleias. Melville descreve minuciosamente o processo de arpoamento, o trabalho brutal de esquartejamento, a extração do óleo. Mas a narrativa se expande além do físico. São páginas inteiras dedicadas à simbologia da baleia, ao mistério do branco, às formas da leviandade. A obra se transforma em tratado metafísico, bíblico, naturalista e filosófico. A cada encontro com outros navios com presságios sombrios chamados de Gum, Ahab pergunta apenas: "Vocês viram a baleia branca?" Sua obsessão cresce. Em um desses encontros, descobre que o navio Rachel perdeu uma baleeira durante um combate com Moby Dick. O capitão desesperado pede ajuda para procurar seu filho perdido. Ahab recusa. Seu único filho agora é o ódio. Após meses no mar, o vigia grita: "Lá está ela!" E a gigantesca Moby Dick emerge do oceano como uma força da natureza, como um espectro das profundezas. Albina, descomunal, coberta de cicatrizes, com arpões antigos cravados em sua carne como medalhas de guerra. A perseguição começa. Nos 3 dias seguintes, dá-se a última e mais feroz das batalhas marítimas já narradas. A cada ataque, a baleia resiste com força sobrenatural. Ela destrói baleeiras, lança homens ao mar. Starbuck implora a Ahab que desista, mas o capitão está possuído. No terceiro dia, com o Pequod já à deriva e a tripulação dizimada, Ahab lança sua lança gritando sua fúria contra o céu. Mas a natureza, fria, impassível, invencível, não se curva diante do ódio humano. Ao lançar sua lança, a corda se enrosca em sua própria perna. Moby Dick mergulha, e o capitão é arrastado para as profundezas, gritando sua maldição até o último fôlego. A baleia destrói o Pequod que afunda, tragado pelo redemoinho. Agora tudo é silêncio. Tudo é água. A única alma que escapa é Ishmael, agarrado ao caixão de Queequeg, que havia sido esculpido antes como uma precaução ritual. Flutuando solitário por um dia e uma noite, ele é resgatado pelo Rachel, o mesmo navio que Ahab havia recusado ajudar. A história termina como começou, com Ishmael solitário, e torna-se o narrador e sobrevivente da loucura de Ahab, testemunha de uma odisseia marcada pela vaidade humana e o terror cósmico. A inspiração Melville construiu sua obra a partir de eventos reais, como o naufrágio do Essex e a existência do lendário cachalote Mocha Dick, mas transcendendo a realidade para criar uma alegoria da condição humana. Essex foi um baleeiro de Nantucket, atacado por um cachalote gigante no Pacífico. A tripulação, em desespero, recorreu ao canibalismo para sobreviver. O relato do imediato Owen Chase serviu como base direta para o conceito de uma baleia vingativa e colossal. Antes de Moby, houve Mocha Dick, um lendário cachalote branco do Pacífico, descrito como feroz e virtualmente invulnerável. Sua história circulava nos jornais e foi documentada por Jeremiah N. Reynolds. Era albino, enorme e cheio de arpões cravados em seu dorso, um símbolo vivo da resistência da natureza. Melville estudou profundamente a Bíblia, Shakespeare e filosofia oriental e ocidental. Em Ahab, ele funde Prometeu, Lear e Fausto. Em Moby Dick, projeta um Deus silencioso, talvez maligno, talvez indiferente. Um Leviatã que não responde aos clamores humanos. A narrativa carrega o peso de uma teologia sombria, a do homem que desafia os deuses e é destruído por sua arrogância. Moby Dick é mais que um romance de aventura. É uma meditação sobre a natureza do mal, a fragilidade da razão e a arrogância do homem diante do infinito. A baleia branca representa o inominável, Deus
O destino? A natureza? Enquanto Ahab encarna o Prometeu moderno, disposto a se lançar contra os céus, mesmo ao custo da destruição total. Rejeitado por críticos e leitores de sua época, Moby Dick caiu no esquecimento até ser redescoberto no século XX. Hoje, é considerada uma das maiores obras da literatura americana, um tratado sobre o absurdo, a loucura, a obsessão e a insignificância humana diante do cosmos. Melville, que morreu pobre e esquecido, encontrou sua imortalidade nas palavras que escreveu sobre um navio que jamais existiu, perseguindo uma baleia que talvez tenha sido real, ou apenas a encarnação da própria escuridão do mundo. A história da baleia branca permanece como um lembrete eterno. Há coisas que não devem ser caçadas. Há segredos que o mar guarda melhor do que a terra. E há homens que, ao tentarem desafiar os deuses, se tornam lenda ou naufrágio. Moby Dick, por Herman Melville, de 1851. E você? Já conhecia a verdadeira história sombria deste aclamado clássico da literatura? Deixe sua resposta nos comentários. Obrigado por ficar até o final. Se gostou do conteúdo, comente, compartilhe e deixe seu joinha, pois assim você vai estar ajudando bastante a continuarmos com o nosso trabalho. Até a próxima!